Qual remédio para acalmar você está utilizando no momento? Depois que você pergunta qual medicamento, qual horário do medicamento para acalmar que você está usando agora. Existe uma coisa que a gente chama de tempo de meia-vida de um remédio, que é o tempo que aí metade desse remédio já não está mais aí no seu corpo fazendo efeito. E é baseado no tempo de meia-vida de um remédio que a gente usa 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, ou também medicamentos que são prescritos apenas em situação que a gente chama de SOS, como por exemplo um tranquilizante sublingual. Quando eu falei remédio para acalmar, a primeira coisa que uma pessoa pensa é calmante. Claro, é a primeira coisa que eu quero que você pense. Mas há uma série de prescrições que são feitas para acalmar que, na verdade, não tem a ver com um tranquilizante. Um exemplo disso, antidepressivos usados para transtorno de ansiedade. Antidepressivos que podem gerar sonolência diurna. Quando eu falei qual o horário que você está tomando, eu estou especialmente pensando em tranquilizantes. Exemplo, uma pessoa que usa um clonazepam. Às vezes ela toma 11 da noite, meia-noite. De manhã, quando ela vai acordar, ela ainda pode estar com sono do mesmo remédio. Meio-dia, ela pode estar com sono e sem ânimo do mesmo remédio. 4 da tarde, ela pode estar com sono e sem ânimo ainda do mesmo remédio da noite anterior. Nossa, mas já são 4 da tarde. Sim, ele está no seu corpo ainda nesse tempo. Isso não significa que com os outros isso acontece, porque o clonazepam especificamente fica aí bastante tempo no corpo. E aí a pessoa no dia seguinte já toma outro, toma outro, toma outro. Óbvio que a gente tem aí um processo que pode acontecer de sedação e desânimo. Eu dei esse exemplo porque o clonazepam, que é o Rivotril, é um dos mais conhecidos por vocês. Mas há pessoas que podem ter desânimo e sedação também com outro remédio que tem um comportamento muito parecido com um calmante, mas não é, que é a paroxetina. E é usado em transtorno de ansiedade e tem gente com muito boa resposta e que está muito bem obrigado e que não tem nada de desânimo. O que eu estou colocando é sobre possibilidades. E a pergunta depois disso é: você está tomando a dose recomendada? Não é raro, aliás, é extremamente comum que as pessoas tomem a mais para se sentir mais calmo, mas também você aumenta o desânimo. E aí o que acontece? Ela fica mais calma, mas fica letárgica, não consegue nem raciocinar muita coisa, fica em casa o dia inteiro fazendo nada, ou sem ânimo para fazer as coisas, faz arrastada, e aí, como não faz nada, aumenta a libido no corpo, fica muito tempo na TV, tédio, que é a coisa que vem aí, e entra num ciclo de desânimo persistente. Eu dei esses 2 exemplos, mas você pode raciocinar para qualquer medicamento que atue no sistema nervoso central para esse fim, porque há uma infinidade de prescrições para transtorno de ansiedade, para quadros depressivos com um componente ansioso e que salvam vidas, mas que a gente tem que ficar de olho no efeito colateral deles. Mirtazapina, por exemplo, é um remédio que ele é um antidepressivo, aliás, de alta potência, muito bom, mas ele também é usado em pacientes que têm o quadro e têm o distúrbio de sono, portanto, utilizado à noite. Inclusive, a dose baixa dele já é utilizado para sono, mas ele pode dar, tem gente que fica desanimado de manhã. E aí você tem que olhar qual a pergunta, que era a que eu ia fazer agora. O meu desânimo foi antes ou foi depois dessa prescrição? Porque quando você está muito sintomático, você perde o parâmetro, né? Então, é bom prestar atenção. Eu não tenho muita ideia. Fala com um familiar, uma pessoa que te vê todo dia. O que essa pessoa achou? Essa pessoa tem achado você mais lento, o reflexo tá diminuído, tá falando mais devagar, tá andando mais devagar. Isso precisa ser observado. E essas coisas são importantes serem contadas na hora da consulta, porque, obviamente, com alguém que vê você todo dia, você tem informações mais fidedignas nisso.
Muita gente, às vezes até critica o outro, né, que utiliza, mas, gente, vocês não têm ideia do quanto isso salva vidas se for utilizado da maneira correta. Tudo na vida a gente pode usar da maneira certa ou da maneira errada. Não ficar dependente de remédio é o que todo mundo quer, mas muitas vezes você precisa e é aquilo a melhor opção para aquela pessoa naquele momento. Vamos lá, qual remédio para acalmar você usa? Qual horário? Esse horário, se for de dia, há uma probabilidade maior de você ter sonolência diurna. Se for de noite, tomar mais cedo para observar se fica com menos sono, menos desânimo. Se o desânimo e a sonolência foi depois do medicamento, informa para quem prescreveu isso para te ajudar nesse processo de ajuste e considerar, inclusive, a troca, tá? Para você não achar que tem outra doença e, na verdade, tem um efeito colateral.